Palavra o nosso querido irmão Bernardo, homem de Deus, que vai nos trazer a mensagem oficial nesta manhã. Está aqui, meu querido. Aleluia. Ouça como tu queres, meu Pai. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tem 20 minutos. Ou mais. Vamos trabalhar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, eu quero nesta manhã cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a mesma ela venha perdurar nas nossas vidas para toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta manhã, nós queremos compartilhar com os amados e amigos irmãos uma palavra que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Você que está aí a ouvir esta voz, nós convidamos a você para que pegue a tua Bíblia que você tem aí e leiamos conosco nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo 1 até o versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, e o versículo de 1 ao versículo de número 6. Glória a Jesus. Que diz assim o texto do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Já li. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queridos e amados irmãos, você que já leu esse texto, talvez você já tenha lido esse texto e não tenha compreendido, mas nesta manhã, no nome de Jesus, nós queremos explanar esse texto dentro de alguns minutos. E desde já nós agradecemos você que esteve conosco até este momento. E nós mais uma vez ratificamos esse convite, que esteja conosco até o término do trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que quando, lá em Mateus 28, versículo 19, a Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele se apresenta no meio dos seus discípulos e ele fala o seguinte aos seus discípulos: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide às nações e ensinai-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Para a igreja: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação
dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a garantia que nós temos, que Jesus ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para o texto que lemos, a Bíblia vai falar de uma personagem chamada Cornélio, onde no versículo de número 1, ele vai dizer que ele era centurião da corte chamada italiana. Irmãos, eu não sei o que é centurião. Centurião era um oficial do exército romano daquela época, da época de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós olhamos para a continuidade do texto, no versículo número 2, ele vai dar algumas qualificações, algumas características de quem era esse homem chamado Cornélio. Como era o comportamento dele diante daquela sociedade, onde nós podemos observar algumas qualificações, onde a Bíblia vai dizer que ele era um homem piedoso, e ele era um homem temente a Deus com toda a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Era um homem que orava constantemente, e era um homem que ajudava os mais pobres, era um homem que dava, a Bíblia vai chamar de esmolas, mas nós podemos dizer que era alguém que contribuía com aqueles que necessitavam, com aqueles que tinham necessidade de algo. E esse homem, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele agrada o coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua vida, com os seus atos, a Bíblia vai nos dizer, através do texto que lemos, que esse homem, ele agradava a Deus, porque ele ajudava as pessoas que tinham necessidade. Se nós olharmos para o dia de hoje, muitos também se enquadram com essas características, ou com essas qualificações, mas ainda você precisa entender que assim como na vida de Cornélio faltava algo, também na tua vida falta algo. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe por quê, queridos irmãos? Porque a salvação, ela não é por mérito nosso, pelo nosso próprio mérito, mas é pela graça salvadora e redentora de Jesus. Eu não sei o que é graça. A Bíblia diz que graça é um presente imerecido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Onde você vai observar nesse texto que Cornélio, ele era um homem tão querido por Deus, que ele teve um encontro com um ser angelical, com um anjo. Se você olhar na narrativa bíblica de Gênesis a Apocalipse, poucas pessoas tiveram a oportunidade de estar diante de um anjo de Deus. E Cornélio foi um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas deixa eu te dizer algo. Eu, quando comecei a ler esse texto, vi algumas interrogações na minha mente. E você vai entender que mesmo esse homem, sendo amado por Deus, mesmo esse homem tendo recebido um anjo na sua casa, ele ainda não tinha a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que Deus amava esse homem e que ele queria que o seu propósito, o seu projeto na vida de Cornélio fosse cumprido, a ponto de ele mandar um anjo até a casa de Cornélio. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Cornélio estava orando, porque ele era um homem de oração. Ele era um homem que buscava respostas. Ele era um homem que questionava diante de Deus. Ele era um homem que tinha sede de Deus. Ele era um homem que tinha vontade de Deus. Ele era um homem que tinha desejo de encontrar com Jesus. Ele era um homem que queria, almejava a salvação. Talvez você, diante desses dias, você tenha questionado Deus. Talvez você também tenha buscado resposta e talvez não tenha encontrado. Mas deixa eu te dizer nesta manhã, hoje Deus quer falar contigo. Hoje Deus quer tocar o teu coração. A Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Abra o teu coração para a palavra do Senhor, porque essa palavra, ela não é minha, essa palavra não é dos irmãos, essa palavra é do Deus que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ele era tão querido por Deus, que Deus manda alguém lá na casa de Cornélio com uma mensagem,
Qual foi essa mensagem, irmãos? Qual foi a mensagem que o anjo disse para o centurião Cornélio? Nós podemos observar que alguém que vem lá do trono, alguém que conhecia Deus, alguém que tinha contato com Deus, um dos mensageiros de Deus, alguém que conhecia o sobrenatural. Às vezes, quando eu olhava para esse texto, eu fico perguntando, mas por que o anjo, o próprio anjo, não pregou o evangelho para Cornélio? Você sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que os próprios anjos queriam, mas esse privilégio foi dado para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O privilégio de pregar o evangelho sempre foi e será para a igreja do Senhor, em todas as gerações. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas, no entanto, Deus mandou-lhe dizer algo para aquele homem, para Cornélio. O que foi que Deus mandou dizer? Olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora observa o que ele continua dizendo. Envia, pois, homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Por que, irmãos? Por que Pedro? Porque Pedro foi escolhido. Porque Pedro era alguém que andava com Jesus. Porque Pedro era alguém que conhecia Jesus. Porque Pedro foi alguém que, no decorrer da sua trajetória, ele andou com Jesus, ele conviveu com Jesus, ele viu os milagres que Jesus fez, e ele sabia que Jesus era o Messias prometido a Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você se enquadre nessas características, você que está ouvindo esta voz nesta manhã. Você se enquadre, talvez você diga assim, mas eu ajudo as pessoas, mas eu também oro a Deus, mas eu só não sou uma pessoa que ando praticando algo de errado na sociedade. Mas deixa eu te falar algo, precisa de ter um encontro com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João 14, quando Jesus está falando aos seus discípulos, ele diz assim, ó, ele é o caminho, ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Disse Jesus essas palavras, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que ele é o caminho. Em outras passagens diz que ele é a porta. Em outras passagens diz que ele é o bom pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Atos 4:12 ele diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, mas apenas Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse Jesus que nesta manhã nós estamos anunciando para você. Esse Jesus que faltava na vida daquele homem. É esse Jesus que faltava na vida daquele homem, preencher o vazio que ainda tinha no seu coração. Apesar dele ser um homem bem visto diante da sociedade, porque quando aqueles homens vão até Pedro, que eles conversam com Pedro, dizem assim, olha, Cornélio é um homem que tem um bom testemunho diante da nação de Israel, diante dos judeus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um homem que a gente poderia dizer uma pessoa não correta, mas aquela pessoa que procurava viver da maneira correta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda, irmãos, ele não tinha a salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Porque essa salvação nós só adquirimos através de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele é o que justifica. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o que perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ele é a ponte, ele é o elo de ligação entre nós e o Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. João 17:3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Louvado seja o nome do Senhor. Não há um outro caminho, irmãos. É Jesus. Ele é um mediador. É alguém que está lá intermediando entre nós e o Pai que está no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Não há uma outra forma de nós
conseguirmos, de nós observarmos, de nós fazermos uma aliança com Deus, que não seja através de Jesus. Era o que faltava de fato para aquele homem, para Cornélio. Ainda que aquele homem fosse um homem bem visto naquela sociedade. Ainda que aquele homem doasse aquilo que ele tinha, ajudasse as pessoas que tinham necessidade. Ainda que aquele homem fosse temente a Deus com toda a sua casa. Ainda que ele orasse, ainda que ele jejuasse. Mas faltava esse encontro genuíno com Deus, através da palavra de alguém que teve esse contato com Jesus, através de alguém que conhecia Jesus, através de alguém que conhecia a palavra da salvação. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. A Bíblia em Timóteo, capítulo 2, versículo 4, versículo 5, diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Louvado seja o nome do Senhor. E esse Jesus, que nesta manhã tão especial, a igreja do Senhor, constituída por alguns membros que estão aqui nesta manhã, com esse objetivo primordial de estar anunciando esse Jesus, louvado seja o nome do Senhor, que abriu a nossa mente, esse Jesus que tem cuidado de nós, esse Jesus que tem guardado a nossa vida, porque também um dia, louvado seja o nome do Senhor, nós tivemos esse encontro com Ele, porque um dia nós dissemos sim, porque um dia veio o desejo no coração dizer que eu preciso do Senhor, a minha vida ela é incompleta, a minha vida tem um vazio e ela precisa ser preenchida com Jesus. Talvez muitos hoje tenham preenchido a sua vida com outras coisas, mas nesta manhã, através da palavra de Deus que está sendo anunciada neste lugar, Deus está dizendo que você precisa preencher o seu coração, a sua vida com a sua palavra, com a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. E Cornélio era alguém assim, irmãos, que por mais que ele fosse um homem que praticasse aquilo que era justo, aquilo que era reto diante de Deus, você vai observar que pouquíssimas pessoas tiveram o privilégio que esse homem teve de estar diante de um anjo de Deus. Poucas pessoas. Você vê que ele era um homem tão querido de Deus, que Deus assim diz assim: não, esse é especial. Eu preciso mandar alguém lá, eu preciso mandar um mensageiro lá, para que esse homem tenha um conhecimento de quem realmente pode salvá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos, irmãos, que o anjo ele poderia ter pregado para aquele homem, mas ele não fez. Ele apenas trouxe a mensagem: olha, manda chamar a Simão Pedro, que está em uma casa com Simão curtidor junto do mar, e ouve o que ele tem a te dizer. Foi a mensagem que o anjo disse para aquele homem, para Cornélio. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Cornélio envia homens que estavam a seu serviço para chamar esse homem, para chamar Pedro, porque ele precisava ouvir o que Pedro tinha a dizer. E a Bíblia vai dizer que esses homens chegam até a casa de Pedro. Eu não quero falar da visão por causa do tempo, mas a Bíblia diz que Pedro já estava aguardando aqueles homens ali. E a Bíblia vai dizer que no outro dia Pedro vai com aqueles homens até a casa de Cornélio. E quando nós olhamos para o texto, a Bíblia vai dizer que Cornélio já tinha chamado toda a sua família e os seus amigos mais íntimos, os seus parentes, porque eles imaginavam que vinha algo de bom, porque eles queriam ouvir algo, porque eles precisavam ouvir algo, porque eles estavam aguardando, porque Deus assim o determinou, e eles precisavam ouvir algo naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, nesta manhã, você está tendo o privilégio de estar ouvindo a palavra do Senhor, a palavra que salva, a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que preenche o teu coração, porque ela preencheu o meu, os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós, se fôssemos contar o nosso testemunho, nós não iríamos sair daqui hoje, porque cada um de nós temos algo para contar, mas nós não queremos contar algo de nós queremos contar algo da palavra do Senhor. Você sabe por quê? Porque a palavra, ela é inquestionável. A Bíblia
vai dizer que ele é infalível, inerrante, insubstituível. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Cornélio já estava aguardando quando Pedro chega até Cornélio. E Pedro começa a falar de quem? De Jesus, irmãos. Glória a Deus. Pedro começou a falar de Jesus. Começou a explicar para ele quem era Jesus. Começou a falar daquele que de fato mudou a sua vida. E ele queria também mudar a vida de Cornélio e toda a sua família e todos os seus amigos que estavam ali reunidos para ouvir a palavra do Senhor. Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro ele abre a sua boca e começa a falar, houve um temor tão grande naquela casa que a Bíblia vai nos dizer que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. E começaram a falar em línguas e magnificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Deus Todo-Poderoso. É isso que Deus quer fazer contigo. Você precisa entender, você precisa compreender. Essa aliança que você precisa fazer, essa aliança ela é individual. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João, capítulo 1, de versículo 11. Diz assim, que ele veio para que era seu, os seus não receberam. Quem? Os judeus. Mas ele disse para mim e para você, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, eu me lembro, tiro de mim, porque muitos dizem, se você quer confessar Jesus, se você quer aceitar Jesus, eu dizia, eu já aceitei desde que eu nasci, mas eu estava errado. Eu estava equivocado. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque a Bíblia vai nos dar passo a passo como devemos fazer para ter esse encontro genuíno com Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 10 e o versículo de número 9. Copie esse versículo. Romanos capítulo 10 e o versículo número 9. Ele diz assim, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, queridos, amados irmãos, amigos, ouvintes da palavra do Senhor, que nesta manhã teve o privilégio, a oportunidade de estar ouvindo a palavra, não religião A ou B ou C, mas a palavra que é, como nós já falamos, que é inquestionável, que é infalível, que é insubstituível. É essa palavra que nós estamos pregando aqui nesta manhã. Essa palavra que mudou a vida desse homem. Essa palavra que fez com que esse homem tivesse um encontro genuíno com Deus. E assim, de fato, nós também queremos que você tenha um encontro genuíno com o Senhor através da sua palavra. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Queridos amados e ouvintes da palavra do Senhor, você que esteve conosco, e algumas referências, eu sempre gosto